Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu trago para você se o Corinthians iniciou um processo de renegociação com Matias Rojas. O Corinthians tem uma dívida aí de 40 milhões e pode se complicar em questão de transfer ban. Vou te contar essa história. Vamos também falar nesse blend de informações se o Corinthians recebeu ou não uma proposta por Breno Bidon do Mundo Árabe. Vou te contar o que eu apurei, tem coisa aí, eu vou te explicar nesse blend de informações. Ainda nesse blend, o Corinthians tem atrapalhado o trabalho do Ministério Público em relação à investigação referente aos ex-presidentes do Corinthians. Vou te contar um posicionamento do Corinthians importante, bastidor de política no Corinthians, desse caso que é bem importante no clube de Parque São Jorge. E vou te contar também porque que o Dieguinho sumiu, né? Inclusive do banco de reservas dos últimos jogos do Corinthians, é agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando de Dieguinho, né? O Dieguinho que todas as vezes em que entrou nos jogos do Corinthians, entrou muito bem, né? Vestindo a camisa do Corinthians, surpreendeu, às vezes jogando ali na ponta do losango, às vezes jogando na ponta de uma linha de 4, né? Chegando ali na frente, né? Mesmo jogando do lado direito, sendo canhotinho, né, fazendo bem ali o setor, ajudando até na marcação, mostrando ser polivalente. Eu gostei, o Dieguinho me surpreendeu. Eu gostei mais do Dieguinho no profissional do que na Copa São Paulo, por exemplo, tá? Eu sei que aqui não é opinião, mas é o blend de informações, mas só para dar esse pitaco. Aí o torcedor corintiano ficou meio grilado, porque o Dieguinho sumiu, né, do banco de reservas do Corinthians. Ele não esteve na partida, né, contra o Palmeiras do banco de reservas e não esteve também na partida contra o Atlético Paranaense, mas esteve também no banco contra Vasco, por exemplo, e Bahia, né? Foram os jogos aí, né, que antecederam esses dois. E esses dois jogos que o Dieguinho não ficou nem no banco de reservas, mas ele foi relacionado, mas sempre tem que cortar um do banco. E o Dorival optou pelo Dieguinho. Surgiu uma dúvida, né, na cabeça aí do torcedor corintiano. Meu amigo Rodrigo sempre me acompanha também, né? Falou: Samir, o que está acontecendo? Será que é uma negociação? Enfim, eu fui apurar, né, tanto no Parque São Jorge como no CT Joaquim Grava, não há nenhuma negociação de renovação de contrato com o Dieguinho. Tipo, tem alguma negociação emperrada, por isso que o Corinthians não vai colocar ele mais para jogar, até renovar, não tem, porque o contrato dele vai até 2027 e ainda não existe conversas, tá? Confirmei com fontes importantes, duas fontes super importantes que me falaram que não há negociação para renovar o contrato do Dieguinho agora. E descobri no CT que é uma opção do Dorival Júnior, tá? E me falaram também que o Vitinho meio que roubou o espaço do Dieguinho, né? Porque o Vitinho, queira ou não, ele faz essa beirada de campo, tanto no losango, como também nas linhas de 4, como eu já expliquei aqui. Então o André Luiz começou a ganhar espaço também, que é um volante, e a chegada do Vitinho, a ascensão do Guinegão, mas mais a chegada do Vitinho, meio que acabou roubando o espaço, né, do nosso querido Dieguinho. Então a opção é técnica, tá? Essa é a informação que eu queria passar para vocês, porque aqui o torcedor corintiano não fica com pulga atrás da orelha, não fica com dúvida e é informado sempre na temperatura certa para você, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Olha só, vou trazer uma informação importante para vocês agora, que é sobre as investigações envolvendo, né, os ex-presidentes do Corinthians, o Augusto Melo, o Duílio Monteiro Alves e também o André Sanches, a questão dos cartões corporativos. E uma coisa deixou o Corinthians um pouco incomodado, é porque o promotor do caso, né, do Ministério Público, né, tem dado entrevistas e dito que tem enfrentado dificuldades, tá? Dificuldades de conseguir, né, algumas informações para tocar esse processo para frente, tá? E o Corinthians, né, tem algumas posições sobre isso que eu apurei internamente e eu queria passar para vocês agora, tá? Por exemplo, o Corinthians alega que não está dificultando, tá, nenhuma investigação, né, nenhuma questão envolvendo os ex-presidentes. O Corinthians já reuniu todos os documentos, tá? Só que o Corinthians alega que existe um sistema, né, da justiça, né, para você entregar esses documentos, que é um sistema, né, feito através de um uploading. Não é simplesmente você reunir os papéis e levarem lá. Existe um sistema, e esse sistema ainda não havia sido feito, não estava pronto, tá? Mas o Corinthians já reuniu toda a documentação, tá?
e aí fez, né, o upload, aí entregou, né, a documentação, tá? Tudo já foi levantado. Apurei, inclusive, algumas coisas, né, que foram levantadas aí, envolvendo, tá? Envolvendo a esses casos, tá? Tinham pedido registros, né? O Corinthians pediu alguns registros financeiros, né? O Ministério Público pediu, o Corinthians já levantou essa documentação. O Corinthians também foi atrás de segundas vias, né? Faturas, né? Segundas vias de faturas no banco, né? Porque lembra que sumiu algumas faturas sumiram. O que o Corinthians fez? O Corinthians foi no banco e conseguiu, né, as segundas vias, tá? E em questão do balanço financeiro, o Corinthians espera primeiro uma aprovação, né, do CORE, para depois, né, tá divulgando a questão do balanço financeiro. Mas isso é uma questão que não envolve muito, na verdade não envolve nada, né, a negociação aí, a investigação, desculpa, do Ministério Público envolvendo os ex-presidentes do Corinthians, tá? Então o Corinthians alega que já foi tudo levantado, né, tá tudo certinho, era a questão do sistema mesmo, da justiça, para que o Corinthians fizesse um upload e enviasse todos esses documentos, inclusive ir na banco pegar segunda vias, né, de faturas que haviam sumido, tá certo? Comenta aqui embaixo, notícia importante para você, torcedor corintiano, como sempre aqui no Blend, hein? Chegou proposta para Breno Bidon no Corinthians, tá? Isso é uma informação que tem, né, que tem circulado, que o Corinthians, né, recebeu uma proposta oficial pelo Breno Bidon, né, uma proposta que seria do Al-Ahly, tá? Informação que eu obtive com 3 fontes que eu conversei sobre o assunto, que não chegou nenhuma proposta oficial do Corinthians, tá? Pelo Breno Bidon. E o Corinthians ainda alega o seguinte, Samir, quando chegou a proposta, né, do Yuri Alberto, da Roma, a gente já confirmou, recusou e confirmamos, inclusive, que a proposta chegou. Então, se realmente tivesse chegado, né, não teria por que a gente não te contar, por exemplo, tá? Então, não houve a proposta dos 18 milhões, né, de euros, né, que seria do Al-Ahly, tá? Mas a informação, né, faz muito sentido, né? Pra você ver, tem sempre os dois lados da moeda, porque houve uma sondagem, tá? A sondagem já chegou ao Corinthians, né, em relação à proposta, né? Mas não foi feita a proposta oficial, tá? O Corinthians sabe que existe aí, né, clubes interessados no Breno Bidon, mas nenhuma proposta de valores, enfim, foi feita de forma oficial. Apenas a sondagem. Temos o interesse e tal, vocês têm interesse em vender? Sim, sim ou não? Tem, então nós vamos enviar uma proposta. Mas, por enquanto, a proposta não chegou. Muita gente está me perguntando isso nos últimos dias, eu estava devendo essa informação para vocês. O que eu posso dizer também para vocês é que se chegar uma proposta de 18 milhões de euros, se essa proposta realmente se concretizar e chegar essa proposta, e talvez, né, a notícia saiu por alguém que apurou, eu nem sei, na verdade, quem trouxe a notícia, né, isso é até chato, deveria até ter pesquisado, né, porque é muito difícil saber de onde vem a notícia hoje em dia, mas a notícia, né, acho que se não me engano foi da CNN, tá? Agora eu tô lembrando aqui, acho que foi da CNN. Enfim, se não foi também, depois vocês me corrigem aí, tá bom? Mas o repórter pode ter apurado com pessoas junto ao Breno Bidon, talvez já chegaram primeiro no Breno Bidon. Você tem interesse? Aí para levarem a proposta para o Corinthians, porque acontece muito isso, a gente tem experiência no futebol, que às vezes eles vão primeiro no jogador do que no próprio clube, tá? E se chegar a proposta, o Corinthians vende, tá? O Breno Bidon por 18 milhões de euros, o Corinthians tem 90% dos direitos econômicos do jogador, seria uma quantia bem interessante para o Breno Bidon, né, que começou com tudo, né, tem 82 jogos aí, marcou 2 gols e tem 3 assistências com a camisa do Corinthians desde que subiu ao profissional, é o nosso bebê Bidorni, né. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.